Olá, professores! Sejam bem-vindos ao nosso curso Alfabetizando com Histórias. Este curso ele é destinado a professores alfabetizadores de primeiro a terceiro ano. Porém, teremos algumas adaptações que também serão interessantes para professores de quartos e quintos anos, assim como professores que necessitam de auxílio, orientações para adaptação curricular para crianças com deficiência ou com defasagem na aprendizagem. Vamos lá conhecer um pouquinho mais desse conteúdo? Hoje, a nossa temática no módulo 1 é sobre agrupamentos produtivos. Bom, para a gente começar a nossa conversa, vamos pensar o que é um agrupamento produtivo. O próprio nome já diz, agrupar produtivamente. Então, eu preciso pensar como é que eu vou organizar a minha sala de maneira que as crianças possam se ajudar mutualmente. Nós, professores, com 27, 30, 32, até 33, 34 alunos dentro da sala de aula, que a gente sabe a realidade do nosso país como é, não tem condições de estar ao lado de todas as crianças o tempo todo. Porém, eles precisam de intervenção a todo momento. Então, enquanto você direciona a atenção num determinado grupo de crianças, é importante que os outros grupos trabalhem entre si e também proporcionem o pensamento, a reflexão sobre aquele conteúdo que está ali posto. Lembrando que o agrupamento produtivo ele foi disseminado com foco no ensino da escrita. Porém, aqui a gente vai ver que ele serve para qualquer componente curricular, no desenvolvimento de qualquer conteúdo que eu queira trabalhar e desenvolver dentro da sala. Então, a gente vai sim utilizar alguns teóricos que trabalharam com relação ao ensino da escrita, mas a gente vai tentar nas discussões buscar ampliar. Os exemplos, os achados teóricos, eles vão focar a escrita, mas a gente vai propor discussões para outras questões também, tá bom? Então a gente precisa pensar que toda atividade que eu vou proporcionar, por melhor que ela seja elaborada, por mais rica que seja a sua composição, sem que a criança tenha o outro para confrontar o que pensa, para confirmar suas hipóteses, Isso vai trazer problemas para aprender. Então, ela precisa sim confrontar com o outro, ela precisa sim ter o outro ali do lado dela para levar ela a refletir. Porque pensar com aquilo que a gente já tem não vai proporcionar para a gente o mesmo desenvolvimento de quando a gente troca o que a gente já tem com o que o outro já tem, Então é importante a gente pensar que a escrita, os conceitos matemáticos, os fatos da história, os conceitos e as teorias da geografia, toda a descoberta que a ciência propõe, lá no componente curricular de ciências, as experiências, esses conceitos, esses sistemas, esses conteúdos, essas fórmulas, elas só vão ser ricamente refletida se a gente tiver a interação com o outro pensando com a gente. Então a gente aprende com o outro o tempo todo. E assim também são as crianças. Se a criança depender de esperar você, professor, estar ao lado dela para que ela aprenda, a gente vai perder muito tempo. Então ela vai ter você, mas ela também vai ter os colegas, Então é importante pensar em boas atividades? Claro que é importante pensar, porque se a gente não pensar boas atividades, a gente acaba dando desafios muito grandes para essas crianças e elas não dão conta de superar esses desafios, ou a gente proporciona atividades muito fáceis e sem significado nenhum, então a criança faz mecanicamente, sem desenvolver nenhum processo ali reflexivo, nenhum aprendizado. Então a atividade bem elaborada é importante,
mas o como aplicar, né? E as trocas de saberes que eu vou proporcionar, dependendo da maneira que eu organizo o meu espaço, também é muito importante. Então, por isso que a temática desse primeiro módulo é o agrupamento produtivo, tá bom? Outra questão que o agrupamento produtivo também auxilia a intervir é na proximidade que a gente consegue conquistar das múltiplas linguagens infantis. Isso mesmo. Nós adultos nem sempre utilizamos uma linguagem próxima àquela que a criança entende, enquanto que um outro coleguinha consegue, né? Então, para que a gente possa transformar essas atividades em caminhos possíveis de aprendizagem, é importante que a criança não ouça só a nossa explicação, mas ela também tenha acesso ao como o coleguinha entendeu. Aquela criança que tem mais dificuldades de compreensão ou que ainda não conseguiu visualizar qual é o passo a passo da atividade, o que aquela atividade está, né, pretendendo, que habilidade aquela atividade está mobilizando que ela utilize. Então, às vezes, um coleguinha falar para ela o que tem que ser feito de uma forma bem simples e dentro dos usos e do conhecimento, da vivência que eles têm enquanto crianças, é muito produtivo. Então, é sempre importante, antes da gente planejar, né, os agrupamentos produtivos, reconhecer quem são aqueles companheiros que as crianças têm mais afinidade, que elas trocam mais informações, que elas buscam como referência, né? E também reconhecer qual é a hipótese que essa criança usa, né? Quais são os melhores parceiros para fazer com que ela reflita sobre a hipótese que ela utiliza, né? Então, uma criança que consegue realizar contagem, mas não consegue representar o número, né, o algarismo ali, então ela precisa de alguém que tenha esse domínio, porque a contagem ela já tem. Uma criança que conta, mas não quantifica, vai precisar de alguém que quantifique do seu lado para problematizar o como ela está realizando a contagem, o como ela está agrupando as quantidades, né? Então vejam que não é só a hipótese descrita, mas é em todo o processo de aprendizagem nos diferentes componentes que a gente tem dentro da escola. E quando a gente conhece a hipótese da criança, a gente também consegue oportunizar para ela uma sequência didática mais próxima dos desafios que ela tem condições de superar. Então, eu tenho lá uma criança, vamos voltar no exemplo, que não sabe representar o algarismo numérico de alguma quantidade. Eu pego e dou uma atividade em que tem, vamos supor, conjuntos com elementos dentro, né? E ela tem que quantificar quantos elementos tem dentro do conjunto e demonstrar colocando o algarismo. Ela não vai conseguir. Agora, se eu coloco ela junto com uma dupla que tem essa noção da representação e dou a seguinte consigna para eles dois trabalharem juntos. O que sabe representar o número, ele está proibido de pegar no lápis, mas ele pode usar qualquer recurso que tenha na sala de aula para mostrar para o amiguinho qual é o algarismo correto da atividade. Então veja, quem está com o lápis na mão é quem não sabe o número. E quem vai ensinar é o coleguinha que recebeu a sua comanda, né? Que ouviu a sua consigna ali naquele momento. Então, quando eles estiverem ali realizando a atividade, essa criança que sabe, ela vai procurar cartazes que tem esse número, ela vai procurar, vamos supor, calendários dentro da sala, aquelas réguas, né, que a gente utiliza para medir as crianças. Então, ela vai buscar recursos onde o número tem um uso social para poder oportunizar esse conhecimento para o coleguinha. E aí ela vai mostrar e o coleguinha vai fazer. Então, veja que interessante. Ela ensina o coleguinha a pesquisar,
Ela ensina para que o número é usado, onde a gente encontra número, né? Além de estar trabalhando com o coleguinha a correspondência termo a termo. A mesma coisa vai acontecer na escrita e em tantas outras atividades aí que a gente tem, né? Outra questão importante quando a gente fala das múltiplas linguagens infantis é que a atividade ela precisa oportunizar um sentido, um significado para a criança, para que seja atrativa, senão ela não vai ser atrativa, né? Então, quando a gente pensa na linguagem infantil, a gente também vai pensar em que tipo de atividade propor e como propor essa atividade para poder ter todo esse dinamismo dentro da sala de aula. Bom, então a gente viu que até aqui nós vamos agora fazer uma sistematização para prosseguir. Que as crianças precisam ser agrupadas de acordo com o que elas sabem e de acordo com o que elas também precisam saber, né? Por isso o agrupamento é produtivo, porque eu reconheço onde ela está e eu consigo pontuar um objetivo bem direto do que eu quero que ela chegue, né? Então, se todo agrupamento for planejado dessa maneira, as atividades que você vai propor, elas vão ser melhor aproveitadas. E com isso, as crianças vão aprender mais rápido e melhor, sem ter a dependência de esperar você passar a resposta para copiar. Por quê? Porque ela está entendendo que ela está sendo desafiada, mas ela também está sendo orientada, acompanhada. É diferente de ser ajudada. Quando a gente ajuda, a gente muitas vezes faz pelo outro. Quando a gente acompanha, a gente vai junto, né? Quando a gente orienta, a gente mostra o caminho para ele seguir. A gente não faz por ele. E isso é muito importante, porque se nós estamos falando de um ensino, né, dentro de uma BNCC, que considera o aluno protagonista do seu saber, a gente está falando de um professor que planeja as atividades para que o aluno as desenvolva com autonomia, né? Então veja que a gente precisa ter esse cuidado. Então, a seguir, eu vou mostrar agora alguns exemplos para vocês de como a gente pode agrupar as crianças, né? E de que maneira esses grupos de trabalho podem ser produtivos. E a gente vai usar, claro, como eu falei para vocês agora, né? As hipóteses de escrita, porque a gente vai estar referenciando aí de onde que a gente está tirando essas ideias, tá bom? Então, a primeira atividade aí é a atividade da régua de leitura. Então, vejam que eu deixei a fotinho aí da régua, né? Para trabalhar com essa régua, a gente pode agrupar pré-silábico com silábico alfabético. Opa, peraí. Você disse lá no início desse vídeo que eu preciso saber o que a criança sabe para eu propor um desafio que ela seja capaz de realizar. Agora você está colocando um pré-silábico com silábico alfabético, mas eu vi em tantos lugares que tem na internet, em qualquer pesquisa que a gente faça, revistas famosas, falando que o pré-silábico tem que sentar com o silábico sem valor, que é a próxima hipótese que ele vai atingir. Nananã e tatatã. Pois é. A gente tem que lembrar que a gente não tem, muitas vezes dentro da nossa sala de aula, esse ideal que a gente encontra no Google, né? Então a gente pesquisa lá no Google, aparece aqui N sugestões, todas bem próximas, todas iguais, jamais põe um pré-silábico com alfabético que não pode. Se eu conheço o desenvolvimento da minha criança e se eu proponho uma estratégia em que o silábico vai acompanhar o pré-silábico, vai orientar o pré-silábico, não vai ajudar, dá certo. Então veja o exemplo, olha só. Então eu tenho lá um pré-silábico e um silábico alfabético. O silábico alfabético, ele vai falar o nome da letra para o pré-silábico encontrar na régua. Assim, o pré-silábico vai refletir sobre o nome da letra, identificar que letra é, e o silábico alfabético está desenvolvendo a leitura, porque ele precisa pensar que letra ele vai usar para formar a palavra. Olha que interessante, e ele está ensinando o outro. Então ele se põe num outro lugar. E isso faz com que ele reflita de forma diferente sobre a palavra. Mas como isso
Quando eu proponho que ele seja o parceiro experiente do outro, eu coloco para ele uma responsabilidade maior do que a que ele está acostumado, habituado, né? E com isso, a atenção dele muda. E ele vai se sentir no dever de cuidar para passar a informação correta para o outro. Com isso, ele vai o quê? Tendo um desafio maior do que o convencional para resolver. Olha que interessante. E o pré-silábico, muitas vezes, ele não sabe, não reconhece a letra, não sabe o valor sonoro das letras, por isso ele está pré-silábico, né? Então, quando o silábico alfabético fala o nome da letra para ele encontrar na régua, ele está fazendo a correspondência termo a termo, nome da letra, traçado da letra, que é o que esse pré-silábico também precisa para se desenvolver. Então, olha que interessante. Ah, mas o meu pré-silábico, ele já está identificando algumas letras, Tati. Então, o silábico alfabético, além de falar o nome da letra, quando o pré-silábico encontrar, ele pode pronunciar o som para o pré-silábico repetir. E aí eu já estou colocando uma outra questão. Então, olha que orientação bacana que esse agrupamento está proporcionando, tá? Aí eu vou pegar aquele bem tradicional que todo mundo gosta, né? O silábico com valor na vogal, o silábico com valor na consoante. O que está silábico com valor na vogal vai ter que usar a régua para selecionar as consoantes. E o que usa a consoante deverá usar a régua para selecionar as vogais. Olha o que eu fiz. Um vai ter que acompanhar o outro, não é orientar agora. Eles vão acompanhar. Porque o que sabe a vogal, ele vai intervir na hora que o que sabe a consoante estiver escolhendo a vogal errada. E o que sabe a consoante vai interferir naquele que sabe a vogal, porque ele vai escolher a consoante errada. Então veja que interessante o como a gente faz para que ambos precisem refletir e não haja aquela coisa do eu sei mais que você. Entende? Todos aqui são parceiros experientes nesse agrupamento, né? Então é o mesmo agrupamento que a gente está habituado a ver, né? Mas a estratégia, a problematização aqui é outra. Para a gente pensar nisso também. Como eu provoco essas crianças a refletir, né? Não é só agrupar, não é só dar tarefa para um, tarefa para outro, né? Então não é só organizar a sequência didática, eu também preciso de estratégias que criem espaços de reflexão e de escuta de um para o outro. Se eu não conseguir criar esse espaço, eu vou perder muito do que essa atividade pode proporcionar. Né? Eles vão aprender? Vão, mas não o tanto que poderiam, né? Agora, uma adaptação para uma criança com necessidade educativa especial. Então, vamos pensar um cadeirante aí com o cognitivo preservado e a visão apenas central. Faz uso da hipótese alfabética. Então, a gente pode, em vez dessa régua estar na mesa, a gente pode fixar ela na parede, porque se a visão dele aqui, ó, é central, isso vai facilitar a manipulação do jogo. E com aqueles adaptadores que eles têm para poder virar, né, a letrinha para cima, é legal também. Você pode estar utilizando ímãs também para ela ficar parada, né? Conforme ele vira, ela gruda e para. Então, são sugestões aí que dá para a gente fazer, realizar e que vai ficar bem legal, tá bom? Então, sistematizando aí a nossa conversa para a gente encerrar esse primeiro momento formativo entre a gente, né? Então, a gente percebeu aí, durante todo esse percurso que a gente fez de discussão do agrupamento produtivo, que o mais importante é reconhecer o que os alunos sabem e o que eles podem aprender a partir do que eles já sabem. Então, isso é muito importante. O professor conhecer os seus alunos e partir dali para a sequência de aprendizagem é perfeito. E a agilidade com que o processo de alfabetização se dá quando a gente faz isso é muito grande. Então, a gente
tem o foco normalmente no que eles não sabem, né? Então a gente faz a sondagem para ver o que ele não sabe, né? Então a gente precisa mudar esse olhar. Eu faço a sondagem, ele é pré-silábico, mas dentro do pré-silábico, o que que ele sabe? E o que que ele precisa saber para evoluir de hipótese? Né? Então é sempre o que ele precisa saber para evoluir até aqui. Trabalhar com metas mais a curto prazo. Né? Não adianta também a gente falar, ele é pré-silábico, tem que chegar alfabético. Não adianta, né? Ah, ele não sabe número, mas ele tem que fazer conta de dividir. Não. Então a gente vai ter esse olhar do ele sabe aqui, e é daqui para cá que eu vou andar, né? Por quê? Porque se a gente criar desafios muito grandes, a gente vai criando barreiras que cada vez vão se tornando maiores, até que chega um momento que ela se torna insuperável. E quando ela se torna insuperável, a gente acaba contribuindo para que essa criança chegue a um processo de estagnação. A crença de que eu não consigo fazer, de que sozinho eu não dou conta, isso vai bloquear todo o processo da criança de persistência, de tentar, de saber que tudo bem errar, vamos de novo, né? Então, o desafio muito grande, ele acaba com isso. E a gente sabe que, tanto na aprendizagem como na vida, né? A gente tem que ter persistência com aquilo que a gente quer, né? Para a gente poder alcançar. Então, é muito importante avaliar para a gente saber o que cada um é capaz de fazer. E aí a gente vai propondo desafios a partir desse conceito, desse conhecimento que as crianças vão mostrando para a gente que tem. Um grande abraço para vocês, que esse curso tenha potencializado algumas reflexões sobre a alfabetização. Vejo vocês na próxima. Até lá!